A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a alegria do Espírito esteja sempre enchendo todos os corações. E que nós, mais uma vez, possamos meditar diante do Senhor e por meio do Senhor, pois só o Espírito pode nos revelar e nos ensinar todas as coisas. Que todos os irmãos e irmãs, todos que creem, todos que buscaram primeiro o reino de Deus e que buscam, todos que oram, aquele que bate, a porta se abre. E nós somos aqueles que entraram no reino e meditamos na palavra do Senhor. Hoje nós temos na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, assim: a religião pura e sem mancha para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Por que guardar-se incontaminado do mundo torna a minha religião pura e sem mancha? Qual é a religião pura e sem mancha? É aquela em que após eu sair do mundo, eu me guardo dele de tal maneira que a contaminação que há no mundo não mais me suja, me torna impuro espiritualmente e minha alma se torna pura. O que é o mundo que de maneira tão grave contamina a minha religião de tal maneira que a torna impura? Vejamos na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 15, explica sobre o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos ou concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ainda na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Portanto, o mundo é o inimigo que nós devemos vencer. Jesus disse: vocês no mundo terão aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Portanto, a maneira de nós vencermos o mundo é por meio da fé em Jesus Cristo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Somente por meio da fé em Cristo é que somos iluminados acerca do que é o mundo. Também na carta de João, na primeira carta, está escrito que o mundo jaz no maligno. Está no capítulo 5, no versículo 19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E que Satanás é chamado príncipe deste mundo. Nas tentações, também ele apresentou a Jesus os reinos do mundo. Mas voltando ao capítulo 2, versículo 15, percebamos as 4 coisas reveladas sobre o mundo. A primeira são coisas que há no mundo. Coisas se refere terras, casas, carros, todas as coisas que os homens criaram
tudo que os homens edificaram, tudo que os homens inventaram. Na verdade, o mundo é resultado da presença do maligno. Portanto, a única maneira que nós temos de vencê-lo é por meio da presença de Jesus Cristo. E é assim. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Amar faz com que as coisas estejam no nosso coração, nossa mente, nossa vontade. A nossa alma é colocada nas coisas. E nós começamos a sofrer por causa destas coisas. Pode ser trabalho, pode ser profissão, pode ser pessoas. E sofremos por amar fora do Espírito de Deus. Portanto, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, Deus nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho, para que por meio de seu Filho nós tenhamos o amor de Deus e saiamos do mundo, desse sistema de coisas e pessoas, desse sistema de pensamentos que surgiu no coração do homem, no nosso coração, e que se transformou no reino das trevas. Pois Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo. O que há no mundo? Primeiramente são coisas. Depois do versículo 16 diz que é concupiscência da carne, é o desejo do nosso corpo. O que vemos e ouvimos domina. Há desejo nas coisas que se veem, há inveja nas coisas que se veem. Isto é desejo da carne, nas coisas que se ouvem. E nós precisamos perceber também a concupiscência dos olhos, o desejo de possuir além do que nós necessitamos. Se torna a avareza. Isso nasce da concupiscência dos olhos, do desejo de alcançar as coisas que nós vemos. Na realidade, o reino espiritual, ele não depende de coisas visíveis. E quando nós saímos do mundo, percebemos os verdadeiros valores para uma vida frutífera, cheia de amor, alegria e paz. O nosso coração não está em nada do mundo, em nenhuma coisa do mundo que se vê e que o nosso corpo deseja. E podemos viver de maneira confortável fisicamente, mas espiritualmente estarmos muito desconfortáveis. É porque algo do mundo ainda está nos afetando. Então a primeira coisa que nós devemos vigiar é que nenhum pensamento da carne, nenhum pensamento do mundo esteja nos dominando. A concupiscência dos olhos é seguida da soberba da vida. O que é a soberba da vida? O homem, por si mesmo, pensa que existe e que vive e que a vida é sua. E que pode fazer dela segundo a sua vontade. E assim prossegue segundo o parecer do seu próprio coração, sem Deus, sem fé, sem nenhum conhecimento de coisas espirituais. Disso resulta toda a violência que há no mundo, toda a frieza que há nos corações, toda a falta de amor, toda a falta de cuidado com o próximo, em lidar com o próximo. Então, estas coisas, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. Procede de quem? De Satanás. Tudo isto é um sistema que existe a partir do pecado. Lá no Éden, surgiu, pois no coração do homem entrou algo que contamina. Por isso Tiago disse que a religião verdadeira é aquela que não se contamina com o mundo. É quem se importa com o que está escrito. Muitos pensam e discutem sobre qual religião verdadeira. O que torna a religião verdadeira e sem mácula é aquela em que você se guarda da corrupção que é no mundo.
Portanto, o pensamento das Escrituras, a vontade do Espírito Santo, o desejo de Deus é que estejamos fora deste sistema. Isso é igreja. A palavra igreja significa saídos para fora de. E nós saímos para fora do sistema satânico e entramos no governo e na influência do Espírito Santo, na autoridade de Jesus Cristo. Esta é a razão, no versículo 17, dizer: o mundo passa, isto é, os pensamentos nossos passam, a glória da carne passa, aquilo que nós ganhamos no mundo não permanece, as coisas todas são provisórias, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então a vontade de Deus, ela está em oposição à vontade do mundo, à vontade do homem, à vontade da carne, à vontade daquilo que os olhos veem. E aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É a vida eterna. Portanto, Jesus na cruz, ele venceu o mundo para que nós pudéssemos estar nesta vitória e tivéssemos a religião verdadeira. Esta é a razão de que sobre a religião verdadeira Tiago tenha dito. E Tiago disse assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, está revelado que a verdadeira religião é o controle, é o domínio próprio que nós temos sobre nossos olhos, o desejo dos olhos. O domínio que nós temos sobre a nossa língua, sobre aquilo que nós falamos. O domínio que nós temos sobre as coisas do mundo. E nós podemos usar as coisas sem amá-las. É muito diferente. Nós podemos ter muito dinheiro sem amarmos o dinheiro. Podemos ter riqueza sem amarmos a riqueza. Pois o pecado não está em si mesmo nas coisas e nas riquezas, mas está naquilo que o coração ama. Somos chamados a amar a Deus. E amando a Deus, nós vamos alcançar, por meio de Jesus Cristo, o domínio próprio, como fruto do Espírito. Isto que é produzido em nós pela fé. E tendo domínio próprio, nós vamos ter religião verdadeira. Não é o que as pessoas no mundo pensam sobre a religião. Religião, o mundo está cheio de religião. Em todo tempo, em todas as civilizações, o homem produziu religiões. Religiões como algo que pudesse ligar a Deus. Mas Jesus veio trazer algo diferente. Ele veio trazer um reino. Ele veio trazer uma salvação, uma saída deste sistema para que tivéssemos a vida eterna. Assim, o reino de Deus se torna realidade, pois temos o domínio por meio do Espírito Santo. Esta é a nossa tão grande salvação. Isto tem a ver com uma religião que não é vã. Esta é a palavra que está escrita e que o Espírito Santo está nos ensinando. Portanto, vigiem sobre o que falam. Vigiem sobre onde está o seu coração, para que não amemos o mundo nem as coisas que nele há. Para que o nosso corpo não tenha domínio sobre nós. Nossos olhos não nos dominem. As coisas que ouvimos dos homens não nos dominem. E tudo que o mundo produz não nos domine. Não amemos as coisas que há no mundo. Pois se amarmos, o amor do Pai não está em nós. Mas, desde agora e eternamente, o amor do Pai está em nós. Podemos conhecê-lo, amá-lo e obedecê-lo, ouvindo a voz do Espírito e compreendendo as Escrituras. Não adianta carregarmos as Escrituras, lermos e estudarmos, se não tivermos contato com aquele que é o único Deus vivo e verdadeiro. Assim, teremos a religião pura e sem mancha, e estaremos na paz e na vida eterna. Que todos fiquem na paz do Senhor, na alegria do Espírito Santo, e na religião pura e verdadeira, e sem mancha, guardando-se do espírito que há no mundo. A paz do Senhor e o amor
do Espírito Santo seja derramado em vossos corações. Amém.